Olá, meus alunos de matemática discreta, tudo bom? Vamos lá, estamos aí de novo para mais uma aula. Hoje vai ser correspondente ao capítulo 4, que fala sobre conjuntos, certo? Então, eu pretendo dividir esse capítulo em 2 vídeos, tá bom? E lembrando sempre que vocês têm meus contatos, vocês podem me enviar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Não se acanhem de me perguntar as coisas, tá bom? Eu quero que vocês compreendam bem o conteúdo, tá? Então vamos lá. Vou mudar aqui. Muito bem. Temos aí capítulo 4 falando sobre conjunto. Primeiro, vamos definir aí o que é um conjunto, né? Então, vamos admitir o conceito de conjunto como uma coleção, uma família não ordenada de objetos. Então, a gente vai utilizar letras maiúsculas para denotar os conjuntos, chave para representar um conjunto. Tá? Então, por exemplo, um par ordenado, por que eu falei não ordenado? Um par ordenado a gente representa assim, com parênteses. Por exemplo, 3, 4. Tá? Então, nesse caso aqui, o 3, 4, que é ordenado, né? Ele vai ser diferente do par 4, 3, ok? Porque isso é o que a gente chama de par ordenado. Ou terno ordenado também, se tiver, enfim. Já se eu escrever assim, né? Então isso aqui vai representar um conjunto formado pelos elementos 3 e 4. E isso vai ser a mesma coisa que eu escrever isso assim, tá? Então, no caso desse conjunto com 2 elementos, né? Não, a ordem dos elementos dispostos ali não importa, tá? Então, isso aqui não é um par ordenado, e sim um conjunto. Então, reparem que existe uma diferença muito grande entre vocês usarem parêntese e usar chave numa situação assim de conjunto, ok? Bom, e cada elemento, claro, vai ser listado apenas uma vez. Se eu escrever um conjunto desse tipo aqui, isso não procede, tá? Isso vai acontecer que isso aqui acaba sendo o próprio conjunto 3, 4. Há situações onde a gente tem assim, ó, por exemplo, tá? Nessa situação, professora, mas aí você está repetindo o elemento 4. Não, esse elemento aqui não é o mesmo deste, tá? Este aqui, ó, esse aqui é um conjunto formado pelo 4. E esse aqui não é conjunto, entendeu? Então, assim, esse elemento, tá, é bem diferente deste aqui, ok? Então, quem são os elementos deste conjunto aqui? Quem são os elementos? É o 3, é o 4 e é o conjunto formado pelo elemento 4. Então, eu tenho aqui 3 elementos nesse conjunto, ok? Tem essa diferença. Bem, outra coisa importante da gente destacar, né, é que o conjunto vazio, ele é representado ou por esse zero cortado ou pelas chaves vazias, tá? Se você puser o conjunto vazio dentro das chaves, isso aqui é um conjunto unitário e não um conjunto vazio, tá? Isso aqui é um conjunto formado por um único elemento, que é o conjunto vazio, ou seja, um conjunto formado pelo conjunto vazio, tá bem? Então, isso aqui não é conjunto vazio. Conjunto vazio é ou assim, tá bom? Bem, outra coisa importante também é o símbolo de pertence. Eu tô achando que aqui tá muito pequenininho, né? Vou tentar aumentar aqui, mas aí eu vou perder um pouco da tela aqui. Mas não tem problema, vamos lá. Onde é que eu parei? Tá, no pertence, né? Esse símbolo aqui. Então, eu digo, X pertence a A, isso quer dizer que X é elemento de A. Então, como nesse exemplo que eu coloquei ali, eu posso escrever assim. X pertence ao conjunto 3, 4. Tá bem? Conjunto formado pelo elemento 3 e 4. Tá? E quando a gente põe o não pertence, que é o pertence
cortadinho, aí é quando o elemento não faz parte desse conjunto. Então, por exemplo, né, o 0 não pertence a esse conjunto 3, 4. Tá bem? Então, olha esses exemplos 5.1 como está aí. Sendo A esse conjunto 1, 2, 3, 4, a gente pode dizer que o 2 pertence a A e que o 5 não pertence a A. Bom, formas que a gente tem para descrever um conjunto. Maneiras que a gente pode descrever um conjunto. A gente pode listar totalmente ou parcialmente os elementos, né? É claro que quando você lista parcialmente os elementos, você tem que dar uma indicação que ali há uma continuidade da forma como os elementos estão sendo listados. Então, por exemplo, eu posso listar um conjunto parcialmente pelos seus elementos. Se eu listar um conjunto assim, por exemplo, 1, 2, 3, 7, 8, 9, pronto. Você entendeu que aqui você vai ter 4, 5 e 6 nesses pontinhos aí. Ou então, se eu listar um conjunto assim, como está aqui nesse exemplo aqui, andou. Como está aqui nesse item 1 aqui, né? Olha lá, 0, 2, 4, 6, 8, reticências. Então, já está dando para perceber que eu estou listando os elementos pares não negativos, né? O próximo vai ser o 10, depois o 12, o 14, etc. Tá bom? Deixa eu apagar aqui esse chat. Ih, não foi. Pronto. Eu posso também descrever uma propriedade que caracteriza os elementos, né? Ou posso usar uma recursão para descrever como gerar seus elementos. Então, como exemplo 5.2 aí, né? O número 1 a gente já viu, né? Como é que a gente vai listar o conjunto dos números pares não negativos. Então, uma forma de descrever esse conjunto seria listando os elementos. Aí está sendo listado parcialmente, né? Nesse caso. No item 2, o A é formado por elementos do tipo 2n, onde n é um natural. Vamos considerar ali que o 0 está nos naturais, tá? Então, se o n for 0, eu vou ter o 0. Se o n for 1, eu vou ter o 2. Se o n for 2, eu vou ter o 4. E assim sucessivamente. No item 3, a gente está listando esse elemento, está descrevendo o conjunto, usando uma recursão. Vamos acompanhar esse aqui, como é que ficaria essa recursão. É tipo assim, o conjunto A vai ser, o 0 está nele. Ótimo. Bem, e o próximo passo diz o seguinte, se um elemento pertence a A, se um n pertence a A, então n mais 2 pertence a A. Bom, então se 0 pertence a A, então 0 mais 2, que é 2, também vai pertencer a A. Aí a gente retoma. O 2 pertence a A, então o 2 mais 2, que é 4, pertence a A. O 4 pertence a A, então o 4 mais 2, que é 6, pertence a A. E assim sucessivamente. Ok? É dessa maneira que a gente tem aí. Tô achando a caneta muito grossa. Mas tá bom. Vamos fazer o exemplo 5.3. Descreva cada conjunto abaixo, listando seus elementos. Cada conjunto abaixo, listando seus elementos. Então, esse aqui, exemplo 5.3. Letra A. Letra A. X é formado por elementos x, de maneira que x é um inteiro e x está entre 3 e 7. 3 não incluído e o 7 incluído. Então, nesse caso, qual vai ser o conjunto? Não começa no 3, né? Porque o 3 não, o x tem que ser maior estritamente que o 3. Então, eu tenho 4, 5, 6 e 7, porque o x é menor ou igual a 7. Bem, letra B. X, tal que X é um mês com exatamente 30 dias. Está sendo descrito aí por uma propriedade. Então, não sei aí se a gente lembra. Janeiro tem 31. Fevereiro tem 29 ou 28, né? Março também tem 31. Abril, né? Maio, não. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho tem 31, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro. Tá? Então, esses são os meses com 30 dias. E X, tal que X é a capital do Brasil. Ah, essa é fácil demais, né? Então, só tem um elemento. Né? Se fosse a África do Sul, teriam 3 elementos, né? São 3 capitais. Bem, mas a gente está no Brasil, capital do Brasil, Brasil. Exemplo 5.4. Exemplo 5.4. Descreva cada conjunto abaixo por meio de uma propriedade. Vamos lá. Como é que fica o item A, que é o conjunto 1, 4, 9 e 16? Como é que eu poderia descrever esse conjunto por meio de uma propriedade? Poderia escrever assim, né? Olha lá. Ele é um x ao quadrado, tal que, né? X é inteiro, né? E x está entre 1 e 4. Pronto. Seria uma maneira de eu descrever uma propriedade, né? Porque esses números aí são todos quadrados perfeitos, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Seria uma possibilidade. O outro lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Quem são esses elementos aí? São números primos, né? Todos eles. Então, vocês estão observando que são todos números primos menores do que... Não vai dizer 20, porque senão teria que ter o 19 ali. Né? Então, números primos menores que 18. Então, na letra B, a gente vai escrever aqui. Não vou repetir esse conjunto, senão vai ficar grande aqui. Né? X, tá o quê? X é primo e X é menor do que 18. Ou menor ou igual a 17, tanto faz. Ah, mas aí teria um. Não, um não é primo, tá? Um não pode ser considerado primo, porque senão a gente iria ter problema na fatoração única dos números inteiros, tá bom? Bem, conjuntos numéricos conhecidos. Conjunto N, tá? Que é o conjunto dos números naturais. Aí, no colégio, vocês consideraram o zero pertencente a N, sendo o conjunto, sendo também um número natural, tá? E há controvérsias sobre isso, né? Na verdade, o zero não pode pertencer a N. Nós vamos admitir que sim, porque a gente vem acostumando a trabalhar dessa forma. Mas o conjunto dos naturais, ele é um conjunto formado para a gente contar, claro? Então, se a gente está contando coisas, a gente não começa contando por zero. Né? Se eu for contar os dedos da minha mão começando por zero, eu vou ter 9 dedos. Né? Então eu começo contando pelo 1. O conjunto dos naturais serve, né, para a gente fazer uma associação 1 para 1 e contar elementos de um determinado conjunto. Né? Contar o número de pessoas numa sala, contar o número de bolinhas numa caixa. Né? A gente sempre começa contando 1, 2, 3. Né? A gente não começa pelo zero. Tá bom? Então, por isso que o zero não pode ser considerado um número natural. O conjunto dos números naturais, como eu vou explicar, na concepção formal dele, né, na definição formal, é que é a seguinte: existe um primeiro elemento e todo elemento possui um sucessor. Né? Então, esse primeiro elemento é o 1. Tá? Então, é dessa forma. Z é o conjunto dos inteiros, certo? Seriam todos os naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais o zero e mais os negativos. O conjunto dos racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração, tá? O conjunto Q. R, o conjunto dos reais, tipo raiz de 2, logaritmo de 7, né? Esses números que não podem ser escritos em forma de fração. E o conjunto C dos números complexos, tá? São esses conjuntos numéricos padrão que a gente tem. Tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 5.5. Descreva cada conjunto abaixo. Vamos lá. Esse aí parece meio complicado, né? Tá, tem muita coisa escrita, mas vamos raciocinar aqui. Então, aqui, exemplo
5,5. Vamos lá. Conjunto A é x, tal que x pertence aos naturais, tá bom? E para todo y, se y estiver nesse conjunto aí, 2, 3, 4, 5, então x é maior ou igual a y. Eu pergunto uma coisa a vocês. Será que o 3 estaria no conjunto A? Será que eu posso assumir que o x de A, ele pode ser o 3? Não, porque esse 3 não é maior ou igual que todo o y desse conjunto. Tá? Então, na verdade, esse conjunto aí, ele tem que começar no 5. 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Né? Porque aí sim, x é 5. Sim. Por quê? Ele é um natural e, repara que é um e, então tem que ser satisfeita essa primeira parte e essa outra aqui também. Tá? Então, para todo y do conjunto 2, 3, 4, 5, tá? 2, 3, 4, 5, o x tem que ser maior ou igual que esse y. Então, se eu assumir o y igual a 5, o x tem que ser maior ou igual a 5. Então, eu tenho que começar no 5. Eu não posso pôr o 3 lá dentro, porque para todo y que está ali, né? Por exemplo, se eu pego o 5 não é maior que 3. Desculpa, o 3 não é maior que 5, tá? Então, o 3 não pode estar nesse conjunto A. Aí o 1 também, né? Porque o 1 não é maior do que, por exemplo, o 2. Bem? Então, esse é o conjunto A. Conjunto B. X está o quê? Existe um Y e existe um Z. Tá o quê? O Y pertence ao conjunto 1, 2. O Z pertence ao conjunto 2, 3. E o X é a soma do Y com Z. Esse é mais simples. É só eu pegar cada Y, né? 1 e 2, e somar com cada Z. 2 e 3. Então, eu vou ter lá o x igual a 1 mais 2, que é 3, tá? O x igual a 1 mais 3, que é 4. O x igual a 2 mais 2, que é 4, que já está lá. E o x igual a 2 mais 3, que é 5. Pronto. Esse é o meu conjunto B. Tá bem? Continuando. Relação de inclusão entre conjuntos. Tá? Aqui é que existe uma certa confusão, que às vezes as pessoas confundem relação de pertencimento, né? De pertinência, e a relação de inclusão. Né? Então, a relação de pertinência é sempre entre elemento e conjunto. Tá? Não que eu não possa usar uma relação de pertinência com um conjunto. Tipo assim, tipo o exemplo que eu dei lá em cima, tá? Eu posso ter, por exemplo, esse conjunto, ele pode ser um elemento desse aqui. Pronto. Esse conjunto, como está aqui, eu usei o pertence aqui porque ele aparece aqui como elemento, tá? Então, eu posso usar a relação de pertinência aqui, sim. Né? Então, não necessariamente eu teria só o 4 aqui. Na verdade, o 4 também, né? Eu também posso escrever, nesse exemplo, eu posso escrever isso, né? Assim. Estão vendo? Porque, de fato, né? O 4 também é um elemento desse mesmo conjunto. Bem? Bom, mas vamos lá definir a relação de inclusão, então. Quando todo elemento do conjunto A também é elemento de B, a gente diz que A é um subconjunto de B, ou seja, tudo que está em A está em B também, tá? E aí a gente diz que o A está contido no B, ou o A é um subconjunto de B. E aí a gente denota assim. Eu vou explicar para vocês essa diferença desse símbolo, tá? Para este aqui. Né? Neste caso aqui, o A pode ser um subconjunto de B, né? Inclusive pode ser o próprio B, certo? Aqui não. Aqui ele pode ser um subconjunto próprio, ou seja, não ser igual ao B, tá bem? Ou ser o próprio B. E aqui eu tenho apenas o A contido em B, ou seja, sendo um subconjunto próprio de B, tá certo?
Tipo quando a gente coloca assim, né? Quando eu escrevo x é menor ou igual a 7 e x é menor do que 7 estritamente. Quando eu digo isso, é possível que o x seja igual a 7. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o x é menor do que 7 ou o x é igual a 7. Aqui não. Aqui o x é menor do que 7 e diferente. Vou escrever o x. E x é diferente de 7. Tá certo? A mesma coisa no A contido em B. Quando eu digo assim, ó, o A está contido em B assim, isso significa, né, que o A está contido em B, né, ou o A é igual ao próprio B. E quando eu coloco o A está contido em B assim, então eu digo que ele está contido em B e, além disso, não é o B. Tá claro? Essa é a diferença. Bom, um conjunto pode pertencer a outro conjunto desde que o primeiro figure como elemento no segundo. Esse foi o caso que eu coloquei, tá? Aqui em cima. Essa observação aí. Não vou repetir. Bom, aí vamos fazer o exemplo 5.6, porque vai tirar um monte de dúvidas a respeito dessas situações aqui, né? Mais assim, estranhas. Quando que a gente pode usar o pertence, não pode usar o pertence, deve usar o está contido, né? A relação de inclusão ou, né, a relação de não inclusão. Vamos colocar assim. Então, vamos pegar esses exemplos aí, 5.6, esse exemplo. Eu tenho o conjunto A, que é o conjunto dos elementos naturais maiores ou iguais a 5. Então, esse conjunto A, só para facilitar, né, é o 5, 6, 7, 8 e etc. O conjunto B já está descrito aí. O conjunto C é um X, tal que existe um Y, né, que é natural, e o X é um 2Y. Então, esse aqui é aquele conjunto, né? O conjunto dos números pares, tá? 0, 2, 4, 6, 8 e lá vai. Tá bem? Então, esses são os três conjuntos A, B e C que estão aí. Verifique quais sentenças são verdadeiras. Vamos lá. O conjunto B é um subconjunto de C? Olha lá para o conjunto B. Sim, porque todo elemento que está em B também está em C, uma vez que o 10, o 12, o 16 e o 20 são todos pares, né? Então, essa sentença, vou até usar um vermelhinho aqui para ficar mais destacado. Essa sentença aqui, então, é verdadeira. Ah, mas professora, não deveria ser o símbolo de contido assim, sem essa partezinha, esse igualzinho embaixo aí, sem esse tracinho embaixo, né? Não necessariamente. É um ou, né, gente? Aqui, ó. É um ou. É um ou, ó. Certo? Então, não tem problema eu escrever assim ou assim, mesmo que ele seja diferente. Tá bom? Letra B. O A está contido em C? O conjunto A, nesse caso, não está contido em C, porque, por exemplo, eu tenho o 7, que está contido em, desculpa, que pertence a A, mas não pertence a C. Então, essa aqui é falsa. Tá? O conjunto 11, 12, 13 está contido em A? 11, 12, 13. Sim, porque o conjunto A é a partir do 5. Então, esse aqui é verdadeiro. Todos os elementos desse conjunto 11, 12, 13 aí também são elementos de A. Beleza. O conjunto formado pelo 12 pertence a B? Não, isso é falso. Tá? Eu deveria escrever, vamos ver aqui na letra D aqui, a correção dela. Eu deveria escrever 12, né? Se eu quiser usar esse elemento, né, conjunto formado pelo 12, aí eu teria que dizer que está contido em B. Tá? Ou então, o 12 sozinho assim pertence a B. Certo? Na letra E, x tal que x pertence a n e é menor do que 20, não está contido em B. Correto, né? Porque todos esses elementos aí vai ter 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, tem um monte de elemento que está nesse conjunto, mas que não está em B. Então, ok, não está contido em B. Perfeito, verdadeiro. Tá? Olha essa letra F.
o conjunto unitário formado pelo conjunto vazio está contido em B? Não, tá? Eu poderia dizer, nessa letra F aí, que não dá nem para escrever outra coisa. Eu poderia dizer o seguinte, vazio puro assim está contido em B, tá? Então, esse aqui é verdadeiro. Oh, acabei de dizer que é falso. Viu, hein? Pronto. Na letra G, B está contido em A? Tá, porque todo elemento de B é elemento de A. E está contido estritamente? Nota que não tem um tracinho embaixo. Está contido estritamente? Está, porque o B é diferente de A. Então, isso é verdadeiro. Letra H. 26 pertence a C? Sim, 26 é um par, então não tem o que questionar. 11, 12, 13 está contido em C? Não está contido em C, porque tem, por exemplo, o elemento 11, que é um elemento de C, desse primeiro conjunto 11, 12, 13, mas não é um elemento de C, tá? Então, essa daqui é falsa. O conjunto formado pelo 12 está contido em B? Sim, eu já tinha até escrito, né, na correção aí do item D. Isso aqui, então, é verdadeiro. 5 está contido em A? Totalmente falso. Eu deveria escrever, nessa letra K aí, eu deveria escrever assim, 5 está contido em A. Ou então, eu deveria escrever 5 pertence a A. Certo? Vazio. Esse elemento vazio não pertence a A? Está correto. Será que existe aqui dentro de A um elemento lá vazio, sim? Não existe esse elemento. Então, esse elemento não pertence ao conjunto A. É fato que todo conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Contido e não pertencente. Tá? Show. Continuando. Igualdade entre conjuntos. Vamos lá, deixa eu trocar aqui, vou botar pretinho de novo. Igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando eles contêm os mesmos elementos. Ou seja, quando um está contido no outro e o outro contido no primeiro. Tá? Então, você tem que o A vai ser igual a B, somente se o A está contido em B, né? Estou lendo aqui. O A está contido em B e o B está contido em A. Quando que o A é diferente de B, então? Quando eu tiver a negação disso aí. O que seria a negação disso aí, usando a propriedade de Morgan? É falso que A está contido em B ou é falso que o B não está contido em A. Ou seja, é falso que o B está contido em A. Então, A não está contido em B ou B não está contido em A. Tá bem? Conjunto de subconjuntos. Vamos lá. Esse aí é o famoso conjunto das partes, tá? Então, para um conjunto S, a gente pode formar um novo conjunto, cujos elementos são subconjuntos de S, certo? Esse novo conjunto é chamado conjunto das partes de S, denotado por esse P desenhado aí, P de S. Tá? Então, um exemplo. Se eu tiver, exemplo 5.7, estou aqui. Se o S for o conjunto 0, 1, partes de S, vai ser esse conjunto aí, vazio, porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então ele vai estar sempre lá no conjunto das partes, figurando como elemento, tá? Então, vazio, o conjunto unitário formado pelo 0, o conjunto unitário formado pelo 1 e o próprio conjunto S, que é o conjunto 0, 1. Né? Se o S for 0, 1, 2, ou seja, eu agreguei mais um número, né, mais um elemento ao meu S. Então, o conjunto das partes vão ser todos aqueles conjuntos, né, todos os subconjuntos do antigo 0, 1, mais eles todos de novo com 2 dentro. Né? Ou seja, eu vou ter que ter o unitário 2, como se eu estivesse introduzindo 2 aqui no vazio. Eu vou ter o 0 com 2, como se eu estivesse incluindo o 0 e o 2 aqui nesse conjunto. Eu vou ter o 1 com 2, como se eu estivesse incluindo 2 aqui.
e vou ter o 0, 1 e o 2, que é como se eu estivesse incluindo aqui. Então, ó, reparou que quando você introduziu mais um elemento no conjunto S, o número de elementos de partes de S dobrou. Sempre dobra. Se eu tivesse colocado mais um ali, eu ia ter, por exemplo, se eu tivesse incluído 3, né, partes desse novo conjunto, né, o número de subconjuntos desse novo conjunto com 3 além disso, ia ser todos esses aqui, todos esses, e mais tudo isso de novo, incluindo 3 em cada um deles. Né? Então, é por isso que sempre, toda vez que eu aumento uma unidade no número de elementos de partes de... Desculpa. Toda vez que eu incremento uma unidade no conjunto S, eu incremento, né, o dobro, eu incremento a mesma quantidade em partes de S. Por isso, o número de elementos de partes de S é sempre 2 elevado a n. Tá? Operações entre conjuntos. Aí, essa parte aí, eu vou preferir fazer num outro vídeo, tudo bem? Então, eu vou encerrar aqui por enquanto. Se vocês quiserem tentar fazer algum exercício, deixa eu ver qual que dá para fazer aqui. Acho que não. Não. Deixa eu seguir aqui então. Eu vou encerrar esse vídeo e depois eu faço um outro vídeo, tá bom? Já já. Até logo, minha gente. Aí no próximo vídeo desse capítulo, a gente encerra esse capítulo. Bye, bye.